O stress agora das 7000 é o hotspot. Isso não é um problema de agora. Para já nem sempre é um problema. Mas é um problema que existe, sim. Não é das 7000. É das 6000 e das 5000. A 3927 já vai há uns anos. Já vai há uns anos que o hotspot pode ser, em alguns casos, problemático. Agora, cada lançamento da gráfica há um tema. Primeiro é os cabos que ardiam, que afinal só ardem porque o pessoal engatava mal. Não é? Filha, é só um bocado de custo porque isso vai ao sítio. A temperatura do hotspot, tu tens aqui a temperatura normal da gráfica, não é? Sobe, desce. Ok. Ou melhor, a temperatura normal está assim, não é? Tu esforças mais a gráfica, a temperatura sobe, não é? Sobe. A temperatura do hotspot, vou mudar a cor. O hotspot devia ser a vermelho, não é? Que se foda. O laranja, dá para ver bem? Dá. O laranja é o hotspot. Tipo, a temperatura do hotspot em cargas baixas é quase, tanto faz a NVIDIA ou a AMD, é quase a mesma que a temperatura, entre aspas, normal, não é? Mas quando tu aumentas a carga, a temperatura do hotspot afasta-se mais da temperatura normal. Isto é um comportamento padrão. O delta daqui a aqui é que pode variar de gráfica para gráfica, mas este é o comportamento normal. Portanto, imagina que ela está aqui sem fazer nada, com ventoinhas ligadas, sem aquela cena de 0 RPM. Imagina que ela está aqui a 35 graus, o hotspot se calhar está tipo a 38, ok? Mas quando tu tens carga, esta temperatura se calhar está a 60 e esta está, por exemplo, a 75 ou 80. O delta é maior em cargas altas. Isto é normal de acontecer e não tens que te preocupar. Normal, funciona assim, não há nada que possas fazer a não ser fazer a mods e undervolt e downclock e metal líquido. Normal. O que acontece, e não é de agora, isso não é de agora, é que quando tu tens a temperatura normal assim, depois dás carga, ela sobe, mas a do hotspot, agora é tudo da mesma cor, a certa altura faz isto. Nunca mais asseguras. Até bater 110 graus. E quando bate 110 graus, se correr bem, faz downclock. Se correr mal, as coisas começam a funcionar mal, não é? Isto é um problema comum. 5000, 6000 e 7000. Todas as gráficas têm. Não, algumas unidades vêm com este problema. E o que eu vejo de padrão é, existe nas placas gráficas da AMD um ponto, claro que pode ser um problema físico só do dissipador, mau contacto. Isto aqui eu encontro nas AMD, não costumo encontrar aliás, acho que nunca encontrei nas NVIDIA, que é em automático, ok? Dentro daqueles clocks padrão. Que é, existe um ponto a partir do qual, um ponto que pode ser voltagem, tensão, não é? Pode ser clock, por assim, pode ser clock ou pode ser watt, consumo. Existe um ponto a partir do qual a temperatura do hotspot nunca mais asseguras, mesmo que não haja problema com o dissipador. Normalmente é consumo de energia ou tensão, onde tu tens, por exemplo, temperatura a 60, hotspot 78. Mas a partir de um certo consumo de energia, tu tens temperatura 62, hotspot 99, por exemplo. Existe ali um ponto de ruptura onde simplesmente o chip, há algures dentro do chip existe uma fonte de calor que não consegue passar cá para fora a partir daquele consumo de energia ou a partir daquela voltagem. Isso já eu encontrei bué de vezes, não é de agora. Aliás, e foi coincidência, mas eu lancei agora um vídeo a mostrar como é que tu podes afinar para reduzir esse offset do hotspot. Com o hotspot, primeiro a questão da temperatura, se vai estragar, é como qualquer temperatura em qualquer produto eletrónico. Um dos principais fatores para tirar tempo de vida a um produto eletrónico é a temperatura. Não é o único, é um dos principais. Quanto mais frio, mais anos dura. Quanto mais quente, menos anos dura. Quantos anos é que vai durar? Não tem um medidor. É nos extremos, não é? Entre 30 graus e 150 claramente vai estragar mais rápido. Agora, entre 70 e 80 vai fazer diferença.
que seja perceptível. Mas depois funcionar bem. Porque tanto em processadores como em placas gráficas, é a mesma lógica. O chip não consegue fazer as mesmas coisas numa temperatura mais alta, consegue fazer numa mais baixa. Por isso é que os overclockers utilizam temperaturas abaixo de 0. Se fosse só para não estragar, não precisavam ter 120 graus negativos, bastava ter 20 positivos. Pá, está fresquinho, está bom. E depois também no extremo existe aquela cena que está frio demais e também não funciona. Outros 500. Mas se tu tiveres um chip a 30 graus, tu consegues ter um clock a funcionar em uma voltagem que não consegues a 80. Porque o silício funciona melhor em temperaturas mais frias. Isto não é novidade, coisa de há muitos anos, é sempre assim. E quando o hotspot está ali nos 110 graus, sim, muito provavelmente há alguns problemas que as pessoas têm. Este problema nunca consegui recriar, mas este problema, que eu sei que existe, é comum as pessoas terem, talvez venha daí. Não consigo recriar, não. Nunca me apareceu uma situação desse problema estar a acontecer para eu poder testar. Mas que eu desconfio que venha daí. Que é quando a pessoa está a jogar e a placa gráfica fica stuck com as ventoinhas a 100% e deixa de dar imagem. Isto é um problema comum. Mas que nunca me apareceu à frente para eu fazer o 3B927. Não é? Para saber se vinha daí. Mas é um problema comum. Tipo, estou a jogar, desliga tudo e a ventoinha fica a 100%. A ventoinha da gráfica. Será daí? Não sei. Se tiveres uma gráfica nova que bata 110 graus de hotspot, tenta pedir garantia disso, tenta pedir troca, porque bom nunca vai ser. Se vai ser mau ao ponto de te prejudicar, é uma incógnita. Há casos onde só baixa um bocado o clock, só perdes desempenho. Ok, tipo, idealmente não perdes, não é? Mas também não é grave. Na pior das hipóteses pode funcionar mal. Portanto, a minha recomendação é, se tu compraste uma placa gráfica nova e ela tem 110 graus de hotspot, tenta ver se podes trocar por outra, nem que seja igual. Em último caso, fazes umas afinações, e eu tenho um vídeo recente a mostrar, e vê se consegues fazer com que o delta diminua. Essa é a minha recomendação. Entretanto, eu até guardei aqui, não me lembrava, um vídeo aleatório que eu encontrei, não é nenhum grande youtuber, é só o vídeo que um gajo pôs. Estava comprou a gráfica nova 7000 da AMD, e mostra isso mesmo. Ele está a jogar, vocês conseguem ver, está ali a gráfica. Isto é comum, é comum, quer dizer que já vi várias vezes acontecer, não quer dizer que todas tenham. Onde ele está a jogar, a gráfica está a 100%, não é? E tu tens ali a temperatura 62 graus e tens o hotspot a 77. Isto é normal. Só que conforme o tempo passa, a temperatura da GPU... Estão a ver que a temperatura da GPU até baixou? Porquê? Porque as ventoinhas estão a dar gás. As ventoinhas estão... eu acho que no vídeo até se ouve. As ventoinhas já estão a derreter para tentar compensar o hotspot. Por isso é que a temperatura principal até baixou. Mas a do hotspot nunca mais asseguras. Ela não para de subir. Não para de subir. Ó. Já vai 99. Estão a ver que a temperatura 59 não sobe? 103. 108. Não para de subir. Até esbarrar em 110. E olhem o clock. 2485. E ele começa a baixar. Ou já baixou, não sei. Ou era outro clock. Acho que é aqui que ele mostra o clock a baixar. Está a ver o da memória, enganei. 2470. 2500. Andando para trás. Tinha o clock a 2500 mais ou menos. E no fim o clock já está a 2444, 2300. Ele vai baixando. Para não passar dos 110. Porquê? Que ele baixando um bocadinho, ele já não passa dos 110. Ele sobe descontroladamente até aos 110 e depois já não sobe mais. E se fosse um gajo que pegou um telemóvel e começou a gravar. Porquê? Porque atingiu aquele ponto de ruptura da gráfica que simplesmente não dá. Não dá, ela não consegue manter aquela temperatura baixa. Tratem do que é. Vocês compraram uma cena, tratem do que é vosso.
A minha recomendação, tenta trocar, se não faz umas afinações.